Bom, queridos, nós estamos com um texto bem conhecido dos irmãos, em Lucas capítulo 15, é a parábola, né? Lucas capítulo 15, nós temos 3 parábolas. Nós temos a parábola da ovelha perdida, temos a parábola da dracma perdida e temos a parábola dos 2 filhos perdidos. Um perdeu fora de casa e outro se perdeu dentro de casa. Não sei qual dos 2 era mais perdido do que o outro, mas é uma parábola das coisas perdidas, dos valores perdidos. E nesse texto aqui, Jesus vai focar o filho mais velho, o filho que ficou em casa. E Jesus vai focar esse filho, queridos, no momento em que ele se encontrava no campo. Deixa eu dar uma palavra para os queridos irmãos. Estar no campo não é que ele saiu de manhã, saiu meio-dia e final da tarde ele estava chegando em casa, saiu de amanhã, 3 horas da tarde, estava chegando em casa. Porque normalmente as pessoas que iam para o campo, iam para cuidar do rebanho do pai. Ficavam uma semana, ficavam um mês, ficavam 3 meses, ficava muito tempo conduzindo o rebanho para os pastos mais verdejantes. Era uma temporada longa. Depois de muito tempo que eles voltavam para casa. Então Jesus começa a segunda parte dessa parábola, focando nesse filho que estava no campo, e quando voltava para casa, aproximando-se, ele ouviu músicas e ele viu danças. Chamou o criado e perguntou o que era aquilo. E ele respondeu: veio teu irmão. Teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com vida. Ele não gostou da resposta. Diz o texto que indignando-se, ele se indignou e não quis entrar em casa. O pai saiu e procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: há tanto tempo te sirvo, há tantos anos te sirvo, tantos anos que te sirvo, sem pecar contra uma de tuas ordens. Tu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mataste para ele o novilho cevado. Que decepção, que escândalo, que coisa horrorosa. Não o que o pai fez, mas o que foi feito pelo filho. Queridos, algumas pessoas são muito duras, são muito legalistas. Algumas pessoas, elas pecam pela soberba, peca pela arrogância. Elas não sabem o que é reconciliação, e reconciliação é a palavra-chave do texto. O pai saiu procurando conciliá-lo, e o pai não conseguiu o que ele queria. A palavra-chave aqui nesse texto é conciliação. Algumas pessoas não sabem o que é isso. E algumas pessoas são muito arrogantes e muito prepotentes para se dispor a uma reconciliação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você já ouviu na vida, já recebeu essa expressãozinha: perdoe-me, foi sem querer? Ou quantas vezes você precisou fazer uso dessa expressão: me perdoe, eu errei.
Tem pessoas que não dão conta disso, queridos. Esse filho aqui não aprendeu ao longo da vida o que significa perdão. E nós estamos com o tema, como o presbítero Garcia já enfatizou, essa semana a gente está terminando o mês de abril. Então nós estamos terminando essa semana esse tema vida saudável através do perdão. Eu espero que muita gente aqui tenha mudado o conceito sobre perdão, porque tem um mês que a igreja está falando sobre perdão. Tem um mês que a igreja está falando sobre vida saudável, sobre perdão. Tem um mês que a Célula Peniel está recebendo profissionais para falar sobre perdão, vida saudável através do perdão. Já tivemos ali pelo menos 3 psicólogos abordando o tema do ponto de vista da psicologia. Sala que está acessível a todos os membros da igreja e outros que desejarem. Então, queridos, hoje nós escolhemos propositadamente esse texto. Nós escolhemos esse texto para fazer uma reflexão em cima dele. Que reflexão nós queremos fazer em cima desse texto? Deixa eu só acertar. Agora acertei. Ou não acertei? É para ter acertado. Nós trouxemos uma pergunta aqui, queridos, para a gente fazer uma reflexão em cima desse texto. Bom, não vai de um jeito, vai de outro. E nem de um jeito e nem do outro. Eu acho que meu computador travou. Vou pedir o jovem Alexandre para dar um jeitinho ali. Nós queremos fazer, por quê? Porque algumas pessoas, a pergunta que nós queremos colocar aqui para os irmãos, por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de perdoar? Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade para perdoar? Meus queridos, esse filho mais velho, ele pode me representar nessa noite. Você aqui, e os irmãos que estão em casa nos assistindo, espero vê-los aqui domingo que vem. Podem ter dificuldades para perdoar e podem estar sendo representados por este filho mais velho. O filho pródigo que estava dentro de casa. Primeiro ponto, queridos, que nós encontramos aqui, de dificuldade desse moço, é que ele não conseguia perdoar por falta de empatia. Olha só o quadro que ele vive. Ele se aproxima da casa, está ouvindo as músicas, está vendo a dança, o povo alegre, festa. Quando chama o criado e procura o que está acontecendo aqui. Ele disse, teu irmão chegou. Chegou teu irmão. E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele ficou, queridos, olha, ele fechou, sua alma fechou e ele não quis mais entrar na casa. Veja, você pode imaginar quanto tempo ele estava no campo? Podia estar no campo há 3 meses. O seu desejo era voltar para casa. Mas, queridos, o sentimento que esse moço não tinha era empatia. Olha, a música não falou nada com ele. As danças não falaram nada. Aquela festa com os novilhos, muita comida, muita gente convidada, muita gente bonita dentro daquela casa, muita festa. Hoje, o seu irmão voltou para casa. Meus queridos, a sua alma se fechou completamente contra tudo que ele viu aquela cena.
Meus queridos, que falta de empatia. Nada, absolutamente nada, disse nada para esse jovem que chegava do campo. Seu maior anseio é chegar e entrar em casa. Quando chegou, a música foi uma barreira, a dança foi uma barreira, os cânticos foram uma barreira, aquela alegria foi uma barreira, a festividade com o novilho morto, muita comida boa ali, ele se fechou. Por quê, queridos? Às vezes nós somos este filho mais velho. Ele estranhou tudo. Estranhou a música, estranhou a dança, estranhou os convidados, estranhou já ter matado o novilho gordo. Ele estranhou tudo. Queridos, por que a gente às vezes, e note uma palavra nesse texto, aproximando-se da casa. Por que, queridos, quando nós aproximamos das pessoas, nós estranhamos tanta coisa? Você estranha o jeito da pessoa ser, você estranha o jeito da pessoa conversar, nós estranhamos, começamos a conhecer as pessoas, estranhamos tudo das pessoas, nosso coração se fecha, nós queremos nos afastar, nós queremos nos distanciar, nós não aceitamos, queremos colocar todo mundo na nossa forma, queremos que todo mundo seja como nós somos. Você quer ver uma coisa interessante nesse texto, uma diferença muito grande? Veja que diferença marcante, queridos, o clima dentro de casa e o clima fora de casa. O clima dentro da casa era de festa, era de alegria, era de confraternização, era de comunhão, era de vida. Era o clima que todo mundo naturalmente deve gostar e deve querer. Nós gostamos de festa. Nós gostamos de festa. Nós gostamos de clima alegre, com muita gente. Eu nasci numa família, minha mãe teve 7 filhos, a casa dos meus pais era cheia. A minha bisavó materna era a hospedeira natural da região, lá em Cavalcante. Depois que ela ficou velha, minha mãe passou a ser a hospedeira da região. Todo mundo que chegava em Cavalcante ia para a casa de Antônio Vidal, da dona Jerônima. Todo mundo que chegava ia para a casa do senhor Antônio Vidal e da dona Jerônima. Tinha comida para todo mundo, tinha lugar para dormir. Ao lado da casa, contígua à casa, tinha 3 cômodos para essas pessoas ficarem. Eu cresci num ambiente de muita gente. Eu fui educado num ambiente de muita gente. O clima dentro da casa era de festa, mas olha o clima fora da casa. Um clima tóxico, hostil, envenenado, horroroso, de um jovem que é incapaz de se identificar com a alegria de outros, com a vitória de outros. O que é que esse menino está fazendo aqui? Devia ter morrido por lá mesmo, fica por lá. Por que, queridos, que às vezes nós agimos assim? Não temos empatia, não sofremos as dores das pessoas que choram e não somos capazes de nos alegrar com aqueles que se alegram. Parece que a alegria dos outros faz mal para a gente. Às vezes, nós somos esse filho mais velho dentro da casa. Nós não simpatizamos com ninguém. A dor do próximo não fala nada conosco, mas a alegria deles também não. Às vezes a gente tem até inveja da alegria deles. E a gente torce para que a alegria deles, o choro de alegria, se transforme mesmo em choro de tristeza. Que é isso, queridos? Como que eu vou ter uma vida saudável se eu sou tóxico para as pessoas?
Porque quem não abraça ninguém, também não vai ser abraçado. E coisa boa é a gente ser abraçado, né? Então, queridos, o primeiro problema desse jovem foi a falta de empatia. Falta de empatia. O seu legalismo fez mal para ele. Um jovem arrogante e um jovem soberbo. O segundo problema que nós encontramos desse jovem aqui, queridos, está aí nesse versículo. Ele se indignou e não queria entrar. Que indignação foi essa, né? Esse sentimento de indignação. Às vezes nós somos esse jovem mais velho da casa. E quantas vezes nós nos indignamos por coisa pequena. Olha, a gente fica surpreso da reação de determinadas pessoas. Meu Deus, como é possível alguém se indignar por um momento tão festivo, tão bom, tão justo, tão gostoso? Mas esse jovem teve esse sentimento de indignação. Meus queridos, quero dizer uma coisa para você, que a gente precisa ter muito cuidado com esse sentimento de ira, de raiva. Nós somos, às vezes, explosivos. E nós explodimos, às vezes, querido, por coisas tão poucas. Nosso estupim, muitas vezes, é pequeno demais. Então, essa ira, seja grande, seja pequena, seja inconsequente ou não, seja venial, seja mortal, queridos, indignação não é um sentimento saudável e não pode gerar uma vida saudável. E às vezes nós perdemos a paciência com coisas que a gente está usando, com objetos, e nós queremos quebrar esses objetos. Nos indignamos muitas vezes no trânsito. Quantas pessoas morrem no trânsito por causa de um momento de indignação, de ira? Quantas pessoas já morreram no trânsito? Criamos confusão, criamos problemas de relacionamentos. O que mais nos surpreende nesse texto é que todos esses problemas aqui estão sendo desenvolvidos dentro de uma esfera familiar, é dentro de casa. Onde nós podemos imaginar que tenha um pouco mais de amor, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de sensatez, um pouco mais de cuidado. De repente, as pessoas estão gritando, estão quebrando, estão tomando decisões que são decisões perigosas, são decisões não saudáveis. E normalmente, queridos, os resultados de indignação, de ira, de raiva, de rancor, os resultados não são bons. Como que eu vou ter uma vida saudável se de repente são sentimentos que estão visíveis na minha forma de ser? Tem um cidadão na Bíblia que por pouco, mas muito pouco, ele não perdeu a sua bênção. Por causa do sentimento de indignação. Todos nós conhecemos a história dele de corda salteada. É Naamã. Quando Eliseu manda dar ordem para que Naamã, profeta dá ordem para que Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, nas águas barrentas do Jordão, qual foi o sentimento dele? Foi de indignação, diz o texto bíblico. Ele se indignou, dizendo que lá na Síria, os rios Arbana e Farfar eram rios de águas cristalinas, e por que ele não mergulhava lá? E ele foi embora. Indignado, diz o texto, indignado ele foi embora. E os seus servos é que atalharam, disseram, meu Senhor, não faça isso. Se te pedisse uma coisa grandiosa, o senhor faria?
Mas o profeta está te pedindo uma coisa tão pequena, por que se indignar com coisa pequena? Aqui, queridos, está a palavra. Porque nós nos indignamos com coisa pequena. Eu te pergunto, igreja de Deus, qual é a sua alma? Qual é a sua alma? Que se torna dominada pelo sentimento de indignação com coisas pequenas. Coisas pequenas, rompemos relacionamentos. Saímos até da igreja. Estava conversando com o irmão essa semana e ele falou assim, olha, você conhece fulano de tal? Eu disse, conheço. Pois é. Ele saiu de uma igreja, se colocou como vítima, foi para outra igreja, criou problema, saiu como vítima, aí foi para uma terceira igreja, dispensaram, exatamente em razão de problema, e agora não está em igreja nenhuma. E se colocando como vítima. Queridos, qual é a sua alma? Eu te pergunto. Que sentimentos a gente pode encontrar na sua alma? Porque esse filho mais velho aqui sou eu. Esse filho mais velho aqui é você. Quando de repente, ao invés de ter os frutos do Espírito, daquele homem de Deus, de uma mulher de Deus, assume, queridos, esse papel tão depreciativo, tão feio, tão indigno, né? Um papel indigno, tomado por indignação. Por que nós temos tantas dificuldades de perdoar? Primeiro que não temos empatia. Segundo, em razão desse sentimento de indignação que às vezes nos apanha de surpresa. E você fica depois com vergonha. Fala assim, meu Deus, eu não estou me conhecendo. Você olha no espelho, você olha lá no espelho e diz assim, não sou eu. Não sou eu. Eu me nego a acreditar que fui eu que fiz essa coisa aqui. Terceira dificuldade desse jovem foi protesto. Até parece que foi a oportunidade que ele precisava. Eu acho que há muito tempo ele estava com o pai dele enganchado na garganta. Ó, filho, imagina, queridos. O filho com o pai enganchado na garganta, precisando de uma oportunidade para dar uma descarregada em cima do pai. Um sentimento de protesto diante do seu pai. Há tantos anos te sirvo, sem que tenha transgredido um de teus mandamentos, uma de tuas ordens, e tu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. A voz de protesto. Meus queridos, é impressionante essa voz de protesto deste moço aqui, e ele vai fazer essa voz de protesto diante de quem? Diante do seu pai. Diante do seu pai. Uma coisa que estava fechada do seu coração, que estava preso do seu coração, que estava há tanto tempo lá, adoecendo a sua alma. Ele tinha problemas com esse pai. Há tantos anos te sirvo. Meus queridos, aqui tem crise existencial. Tem crise de existência aqui nesse moço. Ele não se via dentro daquela família. Ele estava numa família que ele não admitia, que ele não sentia que era a família dele. Porque olha a forma como ele vai abrir sua alma. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais ter transgredido uma de suas ordens. Meus queridos, ele estava ali, não era na condição de filho, ele estava ali na condição de empregado.
Era mais um empregado naquela casa, não era o filho da casa. Porque o filho da casa, sendo especialmente o mais velho, tinha direito à porção dobrada da herança. Se o irmão mais novo, que foi embora, morresse por lá, ele herdava sozinho tudo que o pai tinha. Mas, aparecesse lá, o irmão já tinha levado também, né? Já tinha levado a parte da herança. O que estava ali, na verdade, queridos, tudo pertencia a ele. Mas ele não sentia parte desse todo. Meus queridos, e quando nós não sentimos parte, nós estamos calçando um sapato que não é nosso, nós estamos numa casa que não é nossa, nós estamos num habitat que não é o nosso, nós estamos no meio do povo que não é o nosso, você não sente parte dessa família, é a coisa mais horrorosa que pode ter na vida. Você vai protestar contra tudo. Por quê? Sentimento de insatisfação. Mas o problema é da família? Não é. O problema é do pai? Não é. O problema é da casa? Não é. O problema é de todo mundo que estava naquela casa? Não era. De quem é esse problema? Única e exclusivamente desse jovem. Quem é que precisava ser tratado? O pai, os criados, os empregados. Quem tinha os familiares, os parentes, é que precisavam de um psiquiatra, de um psicólogo, um psicopedagogo, um psicanalista. Não, queridos, quem estava precisando era esse jovem que estava doente. Esse jovem sou eu. Esse jovem é você. Quando se sente alheio à família de Deus, quando se sente alheio ao povo de Deus, quando sente-se alheio à herança de Deus, quando não tem segurança diante do trono da graça. Meus queridos, essa alma precisa ser curada, essa alma precisa ser libertada e liberada de todo esse sentimento de protesto. Que protesto é esse, queridos? Que protesto? De onde vem esse protesto? O irmão não levou a parte da herança? Tudo que estava ali é dele. E olha, Jesus da glória, queridos, que protesto infeliz. Ele está fazendo um protesto porque o pai matou o novilho gordo. E ele faz um protesto que nunca recebeu o quê? Um cabrito. Ah, dá licença, queridos. Dá licença. Você, se tem um boi gordo, eu vou fazer o protesto pelo boi gordo, eu vou fazer o protesto pela manada, pela boiada. E não por um cabrito. Porque é até ridículo o protesto que esse moço faz. Eu sei o que é novilho gordo. Porque eu nasci numa cidade do interior. Meu pai tinha gado. Meu pai tinha muito gado. Meu pai todo tempo matava uma vaca gorda ou matava uma novilha gorda. Lá em casa nunca ficou sem carne. Ele matava novilha, ele matava vaca, matava boi, matava tudo. Quando a carne estava acabando, já tinha outro lá para ir para o sacrifício. Uma coisa que eu comi muito da vida foi carne. É o novilho cevado. É o boi gordo. Boi gordo? Lá na minha casa, meu pai era rotineiro, era rotina. Lá em casa era rotina. 7 filhos, alimentar 7 filhos. Todo mundo hospedava lá em casa. Quantas vezes a gente jantava e minha mãe ia fazer jantar para a caravana que chegava lá em casa.
Eu tenho essa imagem muito vívida. Nunca faltou carne lá, porque meu pai matava. Tinha o boi gordo, tinha o novilho cevado. E aqui que nós estamos diante de uma família rica. Essa parábola do filho pródigo é de uma família rica. Os jornaleiros, os diaristas, os empregados do meu pai. Era uma casa com muitos empregados. A família rica. E ele faz uma voz de protesto comparando um novilho, um boi gordo, com um cabrito. Então, queridos, como que a gente vai ter vida saudável? Está próximo. Ah, porque não tem calçado. Ah, porque não tem meia. Ah, porque não tem camisa. Ah, porque não tem roupa, não tem vestido. Ah, porque só tem arroz com ovo frito. Ah, porque não tem dinheiro. Ah, porque não posso viajar. Ah, a gente está protestando contra a vida. O tempo todo o povo de Deus está fazendo protesto. Queridos, que alma é essa que o tempo todo faz protesto sem justificativa? Protesto sem justificativa. Protesto de barriga cheia. Se for olhar seu guarda-roupa, está precisando você pegar metade ali e dar para alguém porque tem coisa demais da conta. Mas está reclamando, está fazendo protesto. Se você for olhar o seu cardápio de cada dia, você come no dia a dia o que muita gente não pode comer no final de semana. Mas está fazendo protesto. Então, por que a gente não tem uma vida saudável? Porque às vezes nossa alma está doente. E a única coisa que a gente sabe fazer é protesto. E nós protestamos contra tudo e protestamos até contra Deus. Não tinha empatia, tinha um sentimento de indignação, de protesto e tinha um sentimento de desprezo. Olha a linguagem dele. Vindo, porém, esse teu filho. Não é meu irmão, não. Não tenho parentesco. Nunca vi, não conheço, nós não temos consanguinidade, nós não temos nada. Esse cidadão aí é estranho, é uma persona não grata, não sei de onde ele veio, não sei o que está fazendo aqui. Meus queridos, esse irmão mais velho sou eu. Quando eu assumo essa postura doentia, para desprezar as pessoas, fazer vista grossa às pessoas, fazer de conta que não conheço as pessoas, que não aceito as pessoas. Eu sei que uma coisa ruim, uma experiência ruim, não sei se alguém aqui já sofreu desprezo em algum lugar. Se pessoas já fizeram vista grossa para você, se ignoraram a sua presença, fizeram de conta que você nem estava ali, passaram por cima. Mas é ruim. E Jesus foi uma das pessoas que mais sofreu desprezo na vida. Tanto é que o profeta Isaías, 700 anos antes, já profetizou. Era o mais desprezado de todos. Jesus foi desprezado, sofreu desprezo pela sua casa, sofreu desprezo pelos céus, sofreu desprezo pelas autoridades, e às vezes até dos seus discípulos. Quando ele mais precisou dos discípulos, ele sofreu o desprezo dos discípulos. Queridos, diga uma coisa aqui: o que leva alguém a desprezar outras pessoas? Quando nós fazemos de conta que não estamos vendo alguém, quando nós propositadamente ignoramos alguma pessoa, o que nos leva a esse sentimento de ignorância? Desprezar alguém que está batendo uma porta pedindo perdão. Desprezar alguém que está ajoelhado suplicando uma oportunidade para mudança de vida.
Desprezar uma pessoa que reconhece que pecou. Porque, meus queridos, o próximo problema é exatamente esse aqui de acusação. Esse teu filho não é meu irmão, não. Fica lá com o seu problema. Fica lá com a sua dor de cabeça. Esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, queridos, esse filho mais velho que acusa, sou eu. Quando assumo postura doentia, diante de pessoas que só estão querendo uma oportunidade de reconciliação, que só estão procurando um abraço acolhedor. Não vou me abraçar, não vou abraçar, não vou abraçar. Você está mal cheiroso, você está fétido, você está esqueleto, você está desonrado, jogou sua honra na lama. Você pecou contra Deus, você pecou contra a família, você pecou contra a sociedade, você pecou contra todo mundo. E esse pecado aqui, queridos, esse pecado aqui dentro da Bíblia, dependendo do pecado, nem perdão da lei tem. Por exemplo, adultério não tem perdão, não. Na lei, o adultério é morte por apedrejamento. Não existe no Velho Testamento perdão para adultério. Tem morte por apedrejamento. É pecado mortal, não é pecado venial. É pecado mortal no Velho Testamento. E esse moço se envolveu em toda sorte de pecado sexual. Esse jovem assumiu um estilo de vida promíscua, escandalosa. Irmãos, tem uma parte da Bíblia que eu acho que é a parte mais escandalosa dentro da Bíblia, é a história mais escandalosa dentro da Bíblia. É o casamento de Oséias. Um profeta que casa com uma prostituta que não é fiel a ele. Você imagina um homem dormir com uma mulher que não é fiel a ele. E sabe que essa mulher não é fiel. Que essa mulher tem lá os seus amantes, ela é apaixonada por seus amantes. E o primeiro filho que nasce desse casal, ele colocou o nome do filho dele, Lo-Avi. Não é filho meu. Ele disse, esse filho não é meu. Esse filho não é meu. Ele imaginava que o pai fosse outro, porque essa mulher deitava com muitos homens e ela tinha os seus amantes. Eu acho que essa história é escandalosa, porque um profeta, para começar, o sacerdote não podia casar nem com viúva, só com virgem, no Velho Testamento. E esse profeta casa com uma prostituta. E um dia chegou para Deus e disse, Deus, eu não dou conta dessa mulher não, porque essa mulher é infiel. E eu vou largar essa mulher. E Deus disse, aguenta firme aí, larga não, fica com ela. Porque agora eu vou encher o caminho dela de espinhos e ela não vai conseguir mais sair de dentro de casa. Essa história, queridos, é tão dura que nós temos uma linha de pastores que não acredita que essa história seja verdadeira. Eles acreditam que aí nós temos uma parábola do casamento de Oséias, que esse casamento é apenas imaginário, que esse casamento é apenas fictício, porque para ser real, é muita coisa para ser real. Porque, meus queridos, os piores pecados estão aqui, ó. Pecados de ordem sexual. E esse filho faz uma acusação, mas o filho mais novo não nega nada. Ele não nega nada.
Ele disse: eu estou aqui pedindo perdão. Eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei diante de Deus, que eu pequei contra a minha família, que eu pequei contra a minha casa. Eu estou pedindo perdão. Mas esse moço tem o coração tão duro, que ele não dá conta de perdoar o irmão. Ele não dá conta. E ele acusa o irmão de ter desperdiçado os bens da família com prostituta. Queridos, isso é insano. Negar perdão a quem chora pedindo perdão. Eu já vi isso no meu ministério pastoral. Eu já assisti essa cena no meu ministério pastoral, de uma pessoa pedir perdão para outra e dizer: eu não te perdoo. Já assisti essa cena. Porque algumas pessoas têm tanta dificuldade de liberar perdão. E a pergunta que não se cala é: como vou ter uma vida saudável se eu não consigo perdoar? Meus irmãos, eu reconheço, assim como o escândalo da família de Oséias, eu acho que ninguém aqui daria conta de ser marido daquela mulher. Eu acredito na interpretação literal. Contra a linha de pastores que defendem que aquele casamento é uma parábola, eu vou numa linha contrária. Eu sou da linha dos pastores, dos intérpretes, que vão pela interpretação literal de Oséias. O casamento dele aconteceu. Não é uma figura de linguagem, é uma realidade, um fato da vida real. Dura, mas é. Queridos, eu sei que nesse mundo tem muitos quadros difíceis. Você chega para mim e diz assim: pastor, uma mulher chega para mim e diz assim, pastor, eu fui estuprada na minha adolescência. Eu tenho que perdoar esse estuprador? Queridos, quando se trata de perdão, a Bíblia não trata gravidade de pecado, porque esse era e é um dos pecados mais graves dentro da Bíblia, pecados de ordem sexual. O sexo, a melhor coisa que Deus fez dentro do casamento, mas é o sexo que tem mandado mais gente para o inferno, é o sexo. É o sexo que tem acabado com amizades, é o sexo que tem acabado com casamento, é o sexo que tem acabado com relacionamentos, é o sexo que mais tem trazido escândalo para dentro das igrejas. É o sexo que tem tirado o maior número de pessoas da presença de Deus, do altar de Deus, é o sexo. E eu já disse aqui de um pastor que eu estava no púlpito. E o pastor que estava pregando, grande amigo meu, ele disse empolgado. No momento da pregação lá, ele disse empolgado que ele preferia se castrar do que cair em adultério. E que ele se castraria para não cair em adultério. Ele disse: Deus, não deixa não, porque ele não vai fazer isso não. Eu não acredito que ele vai fazer isso. Mas é o pecado mais comum hoje. E sabe de uma coisa, queridos? Tem advogado aqui. O novo Código Civil não classifica mais adultério como pecado. Certo ou errado? No Código Civil brasileiro, adultério não é pecado. É no Código Civil brasileiro, tá, queridos? Na Bíblia continua, tá? Não vai ser daqui alegre não, porque na Bíblia continua sendo pecado.
Para terminar, meus queridos, esse jovem sou eu, quando perco a empatia com outras pessoas, quando me deixo dominar pela indignação, quando eu solto minha voz de protesto por coisas que não justificam, quando eu faço vista grossa para pessoas que eu deveria abraçar, quando eu acuso as pessoas, injustamente, queridos, injustamente, porque ali tem alguém de joelhos pedindo perdão, não nega nada do que fez, mas ele acusa e agora assume o papel de um juiz severo para condenar o pai. Tu mandaste matar o novilho cevado. Que isso, queridos? O filho colocou o pai no banco dos réus. O filho vestiu a toga. Se acha investido de poder de um juiz, de um ministro do Supremo. E coloca o pai no banco dos réus. E julga o pai. E sentencia o pai. Esse é o grande problema. Esse filho sou eu. Quando eu acho que eu sou juiz de todo mundo. Eu estou aqui para colocar todo mundo no banco dos réus. Eu olho todo mundo como juiz. Eu sou o que tem uma última palavra de autoridade. Eu tenho poder para julgamento. E todo mundo aqui é réu, todo mundo é devedor, menos eu. Meus queridos, nós temos um moço aqui vestindo toga e invertendo os valores. Olha a petulância desse jovem. Meus queridos, como que nós vamos ter vidas saudáveis se de repente nós achamos que somos juízes de todo mundo e nós estamos nesse mundo para julgar todo mundo? Julgamos as pessoas pelas roupas que elas usam, julgamos as pessoas pela forma como elas vivem, julgamos as pessoas pelo carro que anda, julgamos as pessoas por coisas ridículas. Nós estamos julgando as pessoas e Deus fala para não julgar, não julgueis, para que não sejais julgados. E nós achamos que somos juízes de todo mundo. Julgamos a igreja, julgamos as autoridades da igreja, julgamos o pastor, julgamos nossos líderes, julgamos todo mundo. Queridos, como que a gente vai ter vida saudável se de repente nós somos juízes da vida de todo mundo? Deus tem que curar esse olhar vesgo, esse olhar caolho que muitas vezes nós possuímos. Deus precisa nos libertar desse olhar perverso, querido. Infame. Porque eu acho que esse moço aqui assumiu uma posição infame de um juízo severo contra o seu próprio pai. Tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O pai é culpado, o pai é errado, o pai não tem senso de nada. Meus queridos, esse filho mais velho somos nós. Somos nós. E precisamos ter cuidado se nós queremos construir uma vida saudável. Uma igreja forte, uma igreja vigorosa, uma igreja contagiante. Uma igreja que espelha a beleza do Senhor. Uma igreja que espelha o perfume de Cristo. Nós precisamos acabar com essa síndrome da Suprema Corte. Que eles estão lá para julgar o que quiser, do jeito que eles quiserem. Já já eles vão estar diante de um tribunal. Tribunal de Deus. Já já eles vão estar diante do tribunal de Deus. Eles soltam quem eles querem, eles decidem do jeito que eles querem. São eles. Agora o problema é quando nós queremos ser eles. E nós fazemos na vida o que nós
condenamos e reprovamos o que eles estão fazendo, mas a gente faz da vida. Nós somos injustos, nós condenamos, nós julgamos do nosso jeito, com fatos, sem fatos, mas a gente toma as decisões que acha que nós precisamos tomar. Então, queridos, para nós, eu sei que Jesus morreu na cruz por todos nós. Como eu quero chegar aos céus, todo mundo quer chegar aos céus. Agora, se eu quero ter uma vida saudável, Deus precisa me libertar dessa falta de empatia, essa antipatia, né? O que tem aqui é uma falta de empatia, ou seja, o que tem aqui é uma antipatia. Deus tem que nos libertar da antipatia, dessa indignação, desse protesto, desse desprezo, desta acusação e, às vezes, desse juízo severo. Porque, afinal de contas, queridos, o que está em jogo não é um novilho. Tem uma boiada inteira ali, boiadas e boiadas inteiras, dentro da fazenda. O que mais tem ali é boi. E não justifica nem pedir um cabrito no lugar de um boi. Porque se eu sou esse filho, eu disse, tá bom, maravilha, gostei. Eu cheguei aqui, doido para entrar dentro de casa. E cheguei na hora certa. Porque tem música, tem festa, faz de conta que essa música é para mim, essa festa é para mim, tem boi morto, faço de conta que é para mim. Só que depois eu quero pelo menos uma meia dúzia para comer com meus amigos. Vou chamar meus amigos e a festa vai continuar. Mas eu quero pelo menos uma meia dúzia de boi gordo. E o que tem no pasto é boi gordo. É assim a vida, queridos. Se nós quisermos viver para a glória de Deus, tem que ser assim. Pega carona nessa festa e se alegra nela. Se alegra nessa festa. Porque afinal de contas, nós fomos recebidos pelo nosso Deus. Fomos abraçados pelo nosso Deus, nós fomos lavados, o Espírito Santo está conosco. Nós não precisamos de ser antipáticos a ninguém, nós não precisamos de indignar contra ninguém, contra nada, nem voz de protesto, nem de desprezo, nem de acusação, e muito menos ser esse juiz severo. Não precisa nada disso, queridos. O que é que nós precisamos ser? Homens de Deus e mulheres de Deus, só isso. Coração liberto, coração livre para amar a todos e adorar esse Deus glorificado que está no trono. Amém, queridos? Vida saudável, queridos. Vou terminar como eu comecei. Olha o ambiente dentro de casa e o ambiente fora de casa. O ambiente de casa é de festa, de alegria, de comunhão, é de prazer, é de vida, momento delicioso da vida. O ambiente fora de casa é esse ambiente tóxico, horroroso, perverso e pervertido. Eu quero ficar dentro da casa, eu não quero ficar fora da casa. Eu quero ficar dentro da casa, na presença do Pai, no altar do Senhor. Glória a Deus, queridos. Aleluias. Tem um hino maravilhoso. Esse hino, acho que vai ser um tempinho que nós não cantamos esse hino. Como é que começa o nosso hino? Vamos lá juntos, queridos.
maldita graça. Pode voltar ao sinal aqui? Queria que você fique em pé nesse momento. Eu quero orar com você nesse momento. Queria que você focalizasse essa tela aqui. Esses são os problemas do filho mais velho. E às vezes esse filho mais velho sou eu. Esse filho mais velho é você. Não sei quem está em casa, se está visualizando bem a tela. Imagino que esteja visualizando bem a tela. E eu faço um apelo também a você que está em casa, não é? Que está visualizando a tela. Não são esses de repente os vossos sentimentos, queridos? Podem ser os vossos sentimentos, não é? De antipatia, de indignação. Eu podia até ter colocado ali, em vez de falta de sentimento de antipatia, ter colocado antipatia. Tomou antipatia pela música, pela festa, pelo boi, por todo mundo, pelo filho que voltou. Então, antipatia, indignação, protesto, desprezo, acusação e essa síndrome de ser juiz, não é? Ser juiz da Suprema Corte. Não tem mais ninguém acima de você. Você é o Deus, você é a divindade, que todo mundo se curve na sua presença. Embora possa ter ministro ali que não tenha nenhum sentimento desse, né? Mas eu quero que você, na presença de Deus agora, se você tem algum desses sentimentos, confesse a Deus. Deus, me perdoe. Às vezes eu tenho sido tomado por esse sentimento de antipatia. Eu tenho uma antipatia por algumas pessoas. Eu não suporto, eu detesto determinadas pessoas. Peça perdão a Deus por isso. De repente, essa indignação, você se indigna tão facilmente, é de pavio curto, estupim curto, e você está explodindo qualquer coisa, raiva, ira, rancor. Peça perdão, não seja esse filho. Às vezes é voz de protesto, às vezes é voz de desprezo, de acusação, ou de repente você quer julgar todas as pessoas. Veja aí, pode ser sentimentos que você esteja convivendo com eles. Peça perdão. Deus, me perdoa, me liberta em nome de Jesus. Eu rejeito esses sentimentos no meu coração. Eu quero, Pai, ter um coração oposto. Eu não quero ser esse filho mais velho desta família. Eu não quero ser. Eu me nego a ser esse filho mais velho. Eu me nego a ser esse filho aqui do texto. Eu me nego. Em nome de Jesus, eu rejeito todos esses sentimentos, porque eles não te glorificam e eles não abençoam as pessoas que estão perto de mim. Deus, eu rejeito. Em nome de Jesus eu rejeito. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero, Pai, viver para a Tua glória e marcar a diferença nesse mundo. Eu quero ser a diferença nesse mundo. Em nome de Jesus eu te abençoo. Em nome de Jesus eu ministro uma palavra de bênção sobre a sua vida. Que o Teu Espírito Santo tome a sua mente, tome a sua alma. Que o Espírito Santo te cure, que o Espírito Santo te lave, que o Espírito Santo te transforme. Que você seja uma pessoa meiga, doce, acessível a todos. Que você seja uma pessoa compreensível, com uma alma aberta, curada, para se relacionar com todo mundo, aceitar e ser aceito por todos, para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te leve com uma nova alma, uma nova vida, uma nova disposição, para o louvor da glória dEle. Nós ministramos esta palavra sobre todos que aqui estão, e aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo em casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos?